Acompanha comigo a partir de agora a leitura dessa questão que diz assim: assinale a opção que apresenta os principais componentes da arquitetura de um sistema de BI. Lembrando que BI, o BI aí, vem de Business Intelligence, que significa inteligência dos negócios. Então, o que ele quer saber é justamente quais são os principais componentes da arquitetura de um sistema de inteligência dos negócios, de Business Intelligence ou BI. Aí ele diz ali, letra A, Data Lake, Big Data e Dashboard. Letra B, Data Mart, análise de negócio e dashboard. Letra C, Data Mart, extração, transformação, carga e interface do usuário. A letra D, Data Warehouse, análise de negócio, Business Process Management e interfaces de usuário. A letra E, Data Warehouse, extração, transformação, carga, ciência de dados, Business Process Management e dashboard. E aí, pessoal, qual dessas alternativas descreve, então, não os únicos, mas os principais componentes da arquitetura de um sistema de BI de inteligência dos negócios? Para responder isso, eu quero que vocês entendam comigo o que é a ideia do BI, do Business Intelligence ou inteligência dos negócios, que pode ser definido como um processo inteligente de coleta, de organização, de análise, compartilhamento e também de monitoração de dados, que depois de processados geram informações para o suporte e para a tomada de decisões no ambiente dos negócios. Por isso a ideia de inteligência dos negócios. Então é principalmente, pessoal, tentar analisar dados em grandes sistemas de bancos de dados conhecidos como Data Warehouse, que são os depósitos de dados, para justamente a partir dos dados armazenados nesses grandes depósitos de dados, nesses grandes Data Warehouse, conseguir extrair de lá novos insights, novos conhecimentos que vão dar suporte às tomadas de decisões no ambiente desse negócio ao qual foi implantado um sistema de BI, certo? Nós podemos ir aqui pegando a ideia do Fernando Amaral em 2016, que no seu livro indicou um bom conceito para BI, para a inteligência dos negócios, metodologia, ferramentas, técnicas de produzir dados para apoio a decisões. Percebe que está sempre em voga a ideia de apoio às decisões. Seu objetivo final pode ser a produção de gráficos e relatórios, mas também análises preditivas, indicadores de performance e monitoramento contínuo. Esse monitoramento contínuo normalmente é feito através de telas que nós chamamos de dashboards, telas com gráficos e indicadores justamente para acompanhar a performance e o monitoramento contínuo do negócio, certo? Então percebe alguns conceitos aqui. Outra coisa importante é que normalmente um BI, um sistema de inteligência dos negócios, ele está estruturado sobre um data warehouse. Quer dizer, estruturado sobre um depósito de dados, um armazém de dados. Mas existem alguns casos que os sistemas de BI podem ainda estar relacionados diretamente a um sistema transacional, que é aquele que opera o cotidiano da empresa. Mas normalmente um sistema de inteligência dos negócios está estruturado sobre um data warehouse. Lembrando que data warehouse, repetindo, é um armazém de dados, é um depósito de dados que armazena um grande volume de dados histórico daquela empresa durante os últimos anos, tá? Perfeito. Outra coisa importante também saber as capacidades que normalmente possuem um sistema de BI. Entre eles estão montar a memória da organização, a integração de informação, também a criação de insights, que é a parte mais fundamental, que é a criação de conhecimentos a partir de informações armazenadas em Data Warehouse, e a partir desses insights, desse conhecimento, da criação desse novo conhecimento, a partir desses dados armazenados no Data Warehouse, é que isso apoia as tomadas de decisões dessa empresa. E também, por fim, ali a apresentação de dados, que é através de dashboards conseguir mostrar os dados e os indicadores de uma forma mais sintética e mais fácil e mais organizada, certo? Bem, agora vem a parte que nos interessa finalmente para essa questão. Quando a gente fala sobre arquiteturas e componentes de um BI, de um sistema de inteligência dos negócios, eu posso destacar aqui, pessoal, para vocês 4 grandes componentes que fazem parte da arquitetura de um BI. Primeiro, um Data Warehouse, do qual eu já falei amplamente aqui, né, com os seus dados-fonte. Então, principalmente aqui, começando a ideia da arquitetura, montar um Data Warehouse, quer dizer, um grande depósito de dados, um grande armazém de dados.
certo? Que vai armazenar dados históricos dessa empresa nos últimos anos. Segundo componente importante, o que a gente chama de análise de negócios ou Business Analytics, que é uma coleção, na verdade, de ferramentas para manipular e analisar os dados que estão lá no Data Warehouse, incluindo até sistemas de data mining, que são sistemas de mineração de dados, que justamente são sistemas que buscam novos conhecimentos extraídos desses grandes depósitos de dados. Também é comum na arquitetura, entre os 4 grandes componentes da arquitetura de um BI, é comum também encontrar o chamado BPM, que pode ser chamado de Business Performance Management, isto é, um gerenciador de performance do negócio, ou ainda Business Process Management, que seria um gerenciador de processos do negócio, certo? BPM pode ter essas duas variações, que serve justamente para monitoria e análise do desempenho. Então, um bom sistema BPM também é um componente da arquitetura de BI. E o último componente que eu descrevo aqui como os 4 grandes componentes de BI é a formação de uma interface de usuário, principalmente através de dashboards. O que é um dashboard? Vou mostrar para vocês aqui. Esse aqui é um sistema de inteligência dos negócios chamado Power BI da Microsoft, que produz esses dashboards, que são justamente essas páginas com gráficos e indicadores que facilitam a visualização e acompanhamento do negócio. Então é muito comum, como um componente de BI, ter uma interface de usuário e normalmente montada através desses dashboards. Tá bom? Voltando então lá para a questão que dizia: assinale a opção que apresenta os principais componentes da arquitetura de um BI. Percebe que ele não está citando os únicos componentes de uma arquitetura, ele está dizendo os principais componentes de uma arquitetura de BI. Aí, sem dúvida nenhuma, é Data Warehouse, análise de negócios, Business Analytics, Business Process Management, BPM, e também interface do usuário, principalmente através de dashboards. E onde é que eu encontro essa sequência que eu citei para vocês? Na letra D de Dinamarca. O Data Warehouse, que é o grande depósito de dados, a análise de negócio, ou Business Analytics, são várias ferramentas de análise de negócio, o BPM, o Business Process Management, aí lembrando que eu comentei com vocês, quando a gente fala de BPM, pode também aparecer como Business Performance Management, que seria o gerenciamento de performance do negócio, tá? Isso é importante perceber. E também interfaces de usuário, que, como eu disse, normalmente são apresentadas através de dashboards, que são essas páginas com gráficos e indicadores que facilitam o acompanhamento do negócio. Então, a resposta aqui dos 4 grandes componentes de um sistema BI, de inteligência dos negócios, é a nossa letra D de Dinamarca, sem dúvida nenhuma. Gabarito, então, é a resposta desta questão.